Eu tenho meditado bastante sobre o nosso chamado, o nosso propósito e como descobrir isso. Deus sempre nos dá sinais que vão nos direcionar com relação a isso. E eu vou fazer alguns vídeos abordando esse tema, como a gente descobrir o nosso chamado. Mas existe um caminho, e é sobre esse caminho que eu vou tratar hoje especificamente, que é através dos sinais, de características, de situações através da sua família, através da sua linhagem familiar. Vai existir situações, circunstâncias, detalhes que vão apontar qual o seu chamado. O que Deus tinha em mente quando Ele te gerou? O objetivo desse canal é te ajudar a entender e a interpretar a voz de Deus. O foco principal são os sonhos, mas também através das repetições existem outras maneiras que Deus fala conosco. E que se a gente não observar isso, a revelação, o entendimento disso tudo, ele vai ficar perdido. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, através da sua linhagem sanguínea, através dos seus familiares. Pode ser que Deus esteja deixando uma mensagem sobre qual é o seu chamado e que esse chamado ele já vem através das gerações. A gente sabe, muito fala aqui no canal, que a repetição é a linguagem, é a pista maior que Deus deixa para nós, para que a gente possa seguir, para que a gente possa saber que está andando com Ele, está andando no caminho dele. E muitas vezes essas pistas, elas estão no decorrer da nossa linhagem. Isso vai mostrando que todos nós temos um propósito em comum. Deus fala com a gente de muitas maneiras, mas uma delas, e pouco citada, é que Deus fala através dessas repetições, dessas circunstâncias que se repetem através da nossa linhagem familiar. Então o que eu quero é que você preste atenção naquilo que se repete na sua família e veja se contigo também isso acontece. Talvez seja uma característica, talvez uma profissão, uma habilidade, um interesse. E isso pode ser que aponte para o seu chamado, que esse chamado ele já vem de gerações. Veja que seu chamado ele pode se manifestar através da sua linhagem familiar. Eu não estou dizendo que isso é uma regra, mas em alguns casos, em algumas famílias, tem algo tão pontual, um sinal que se repete tanto, que daí nesses casos ele não deve passar desapercebido. Se existe um dom, uma habilidade, um interesse, uma capacitação na sua linhagem e que você de alguma forma consegue observar isso, isso deve sim ser levado em consideração. E não necessariamente significa que vai passar por toda a linhagem, avô, bisavô, tataravô, mas é algo que talvez seja numa tia, num tio avô, ou mais de 2 ou 3 pessoas na sua família que tenham essa mesma característica, essa mesma habilidade, esse mesmo dom. Isso sim vai apontar para algo de Deus dentro dessa família, coisas que todos vocês compartem e que têm em comum. A gente vê um exemplo disso em algo que aconteceu com Abraão e que foi culminar em Cristo. Uma sequência de situações que aconteceram, começando com Abraão, se relacionando com o Egito, e que tudo isso está apontando, embora tenha passado por vários personagens, ele estava apontando que culminaria com Cristo. Mas o que eu quero dizer com isso? Aconteceu uma situação na época que Abraão estava vivo, uma fome, e ele foi direcionado por Deus para que fosse para o Egito. Na época de Isaac também teve uma fome, mas Isaac foi proibido por Deus que descesse até o Egito. No caso dele, Deus falou que não. Já Jacó sim foi para o Egito, numa época de crise e inclusive morreu no Egito, morando na época que morava lá. O seu filho José também foi para o Egito e durante uma crise que assolou toda aquela região, ele era a pessoa, o governador responsável para sanar a fome daquele povo. Veja que várias pessoas na linhagem de Jesus passaram para o Egito, passaram pelo Egito. Isso tudo está sendo explicado, está sendo falado no livro de Oséias. Vem comigo. Quando Israel era menino, eu o amei muito e do Egito chamei o meu filho. Veja que essa declaração tem uma aplicação dupla. Isso porque Israel, chamada aqui como filho de Deus, morou no Egito e de lá foi tirada. Foi chamada por Deus para sair do Egito. Mas você também se lembra que Jesus, quando menino, foi levado pelos seus pais para morar no Egito e do Egito ele foi chamado por Deus para voltar a Israel? Esse aqui é um exemplo de uma palavra que tem aplicação dupla. Isso é muito comum nas escrituras. Então, assim como aconteceu com Abraão, aconteceu com José, aconteceu com Jacó, isso tudo na vida deles aconteceu para que eles foram para o Egito,
se culmina ou aponta para essa profecia, falando que nessa linhagem, essa repetição, isso que acontecia também apontava para o Messias, também aconteceria com o Messias, com aquele que é chamado Filho de Deus. Então, da mesma forma, se você vive ou você consegue observar alguma coisa que se repete na sua família e de alguma forma isso também se aplica à sua vida, é bem provável que isso aponte para o seu chamado, para um direcionamento de Deus para a sua vida. Usando esse exemplo aqui, se na sua linhagem sanguínea tiver talvez uma profissão, uma habilidade, uma característica, uma tendência, isso vai mostrar, ou isso pode apontar para um dom, para algo que vocês compartilham e que é algo que pode ser que culmine na sua vida, algo que você seja a pessoa que tenha que cumprir, ou talvez, por muita sorte, algo que cada um se cumpriu, ou cada um cumpriu esse chamado, cumpriu esse dom, mas que você também deva cumprir esse chamado. Mas eu quero aqui exemplificar com algo na minha família. Eu quero que você entenda que tudo também tem uma aplicação espiritual. Meu marido, a gente brinca que ele tem o dom da chave de fenda. Coloca na mão dele uma coisa quebrada e uma ferramenta que de alguma forma ele vai fazer aquilo funcionar. Ele vai consertar aquilo. Esse dom, essa habilidade que ele tem, veio de um bisavô dele, que costumava ficar, se eu não me engano, era no sótão, e consertando e arrumando as coisas. Então, ou seja, algo que veio do bisavô dele também se manifesta na vida dele. É um dom natural, algo que ele tem de maneira, é um instinto dele. E eu creio que isso faça uma alusão a um chamado profético de Deus para a vida dele. Através dessa manifestação física, Deus está profetizando para ele que esse dom, essa habilidade que ele tem, que já se repetiu no bisavô dele, está falando da habilidade dele em recriar, em achar propósito, em restaurar aquilo que estava perdido. Isso, sem dúvida, faz relação com o chamado dele, porque é uma característica dele tentar recuperar, tentar salvar aquilo. E isso eu estou falando de vidas, estou falando de pessoas. Recuperar aquilo que estava destruído, estragado, que tinha perdido o seu rumo, perdido o seu propósito. Então você tem que entender que através de uma habilidade existe uma profecia nessas entrelinhas. Que esse chamado de Deus na vida do meu marido, ele se manifesta através de uma habilidade para consertar, para que as coisas voltem a ter um propósito. Mas isso também fala da habilidade espiritual, do chamado dele, que ele é chamado para restaurar vidas, chamado para que o propósito de Deus na vida dele seja ajudar vidas a encontrarem novamente o seu uso, a sua função. Então, você não pode ficar restrito a apenas o fato. Você tem que entender que Deus fala conosco em linguagem profética. E é essa linguagem que eu quero que você identifique através dos membros da sua família. Faça então uma associação entre o seu dom e o seu propósito. Geralmente isso vai estar relacionado. Isso geralmente vai ter alguma relação com o propósito de Deus para a sua vida. No meu caso, eu tenho um bisavô, meu bisavô Francisco. Ele morou em 8 países do mundo. E antes de que ele se definisse no Brasil, então ele é espanhol, nasceu na Espanha, a metade dos filhos dele, inclusive meu avô, nasceu na Espanha. Mas na vida dele, procurando trabalho, ele já morreu, muito antigo. Meu avô morreu ano passado com quase 101 anos. Meu bisavô morreu com 102. Faz muito tempo, eu era criança, eu nem sei quanto tempo atrás. Então, na época de guerra, ele viajava, ele ia para os lugares para trabalhar, para buscar dinheiro para a família. E da mesma maneira acontece comigo. Eu já morei em 4 países. Ele morou em 8, eu já morei em 4. Mas isso será que não estava falando de você levar a palavra, levar a presença de Deus para outros lugares? Eu não sei qual é o chamado, qual era o propósito dele, porque quando ele faleceu eu era muito criança. Mas, curiosamente, esse fato que aconteceu na vida dele se repete na minha vida. Ou seja, ele é meu bisavô, o meu avô, esse que faleceu ano passado, ele morreu e morou no mesmo lugar. Meu pai também sempre morou no Brasil, mas no meu caso, eu já morei em 4 países. E não duvido que Deus me levante para ir para outros lugares. Mas então, todas essas coincidências, elas estão de alguma maneira associadas com o seu chamado. Então, quando você for analisar a sua família, tenha isso em mente. Que pode ser que trate apenas de um dom, de um chamado, de uma habilidade, e que você deva acionar ou trabalhar ou se
desenvolver nessa mesma área, ou pode ser que tenha, assim como no caso do meu marido, uma mensagem profética escondida dentro disso, tá? Busque por repetições, busque por coincidências. Aí eu preciso colocar aqui um esclarecimento. Quando eu estou falando de dom e eu estou falando de chamado, eu não necessariamente estou falando de ministério. Entenda assim, todos nós somos chamados para servir a Deus e para levar a presença de Deus de alguma maneira. Mas isso não quer dizer necessariamente que o seu chamado tem que ser dentro de uma igreja ou associado de alguma forma dentro de uma igreja. Seja como for, aquilo que é o seu chamado é para levar a presença de Deus. Um juiz carrega a justiça de Deus, ele demonstra a justiça de Deus através do seu trabalho, daquilo que ele faz. Se você é uma dona de casa que cuida dos seus filhos e cuida da sua família, o seu propósito é levar Deus para dentro da sua casa. Então todos nós, seja lá o que quer que a gente venha fazer, a gente tem um chamado e um propósito, que é trazer Deus naquilo que a gente faz. Isso não quer dizer que todo mundo vai ser ministro da palavra, todo mundo vai ser profeta, apóstolo, mas de alguma maneira, dentro daquilo que é o nosso dom e o nosso chamado, a gente tem sim que manifestar a Deus. Mas antes da gente continuar esse conteúdo, eu te convido a se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o seu like ou o seu dislike, e caso tenha uma dúvida, faça um comentário. Para analisar então esse chamado, esse propósito, e através de uma linhagem familiar, a gente, é claro, vai usar as escrituras, e eu preciso que você passeie comigo em algumas passagens para entender como é que isso mais ou menos funciona. A gente vai começar com a Gênesis 1:28, falando do chamado e da bênção que Deus derramou sobre a vida de Adão e Eva. Deus os abençoou e lhes ordenou: sede férteis e multiplicai-vos. Algumas versões têm frutificai e multiplicai, a outras têm crescer e multiplicai, mas eu quero destacar aqui a multiplicação. Várias gerações se passam, mas ainda dentro dessa genealogia, eu quero que você venha comigo para Gênesis 9:1. Deus aqui está falando com Noé. Deus abençoou Noé e seus filhos e determinou-lhes: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Novamente está aqui a presença da multiplicação. Multiplicai-vos, sejam férteis, sejam fecundos. Multiplicação. Gênesis 17, 2 e 6, a mensagem agora é para Abraão. Vamos ver o que nos diz? Eis que estabeleço a minha aliança entre mim e ti, e multiplicarei grandemente a tua descendência. Eu te tornarei extremamente fecundo, de ti farei nações, e reis sairão de ti. Em Isaac nós vemos a bênção de Deus em Gênesis 26, 24. Naquela noite o Senhor lhe apareceu e prometeu: eu sou o Deus de teu pai Abraão. Nada temas, pois estou contigo. Eu te abençoarei. Multiplicarei tua posteridade em consideração ao meu servo Abraão. A gente está seguindo aqui a bênção de Deus envolvendo a multiplicação. Vamos agora falar sobre José. Isso está em Gênesis 28, 3. Que El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, te abençoe. Que ele te faça frutificar e multiplicar, a fim de que te tornes uma grande comunidade de povos. Veja que essa bênção foi dada por Isaac a Jacó, seu filho. E aqui está começando a ser desvendado qual é o propósito, o que essa bênção, na verdade, está querendo dizer. Aqui ele está falando que essa multiplicação está falando de uma comunidade, uma grande comunidade de povos. E a gente vê Deus confirmando essa bênção em Gênesis 35, 11. Deus afirmou a Jacó: eu sou El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Sê fecundo e multiplica-te. Uma nação e uma assembleia de nações nascerão de ti, e reis estarão entre os teus incontáveis descendentes. Ficou claro para você que essa bênção da multiplicação está falando não apenas de Israel, mas aqui está muito claro, está falando de vários descendentes, está falando de vários povos. Jacó não representa apenas Israel, mas representa várias nações espalhadas pelo mundo inteiro. Uma coisa interessante em Jacó é que ele valorizou essa bênção que Deus derramou sobre a vida dele. E como que a gente vê isso? O filho predileto de Jacó, que era José, nós sabemos, foi dado o nome, ele pôs o nome do seu filho de José. E José significa Deus multiplica. Ou seja, ele passou essa bênção que Deus deu para ele, para aquele filho que ele mais amava.
Isso quer dizer que a bênção que Deus derramou sobre a vida dele, da multiplicação, ele conscientemente colocou sobre o seu filho José, que era o seu preferido. Para a gente fechar então, para a gente começar a concluir o propósito de Deus, ou o que Deus está querendo mostrar com essa palavra, com essas bênçãos de multiplicação, a gente vai ler várias passagens no versículo 48 de Gênesis, para que você entenda qual que é o propósito disso. Depois Israel declarou a José: El Shaddai, o Todo-Poderoso, me apareceu certa ocasião na cidade de Luz, lá nas terras de Canaã, e ali me abençoou, dizendo: Eu te tornarei fecundo e te multiplicarei. Eu farei de ti uma grande comunidade de povos, e darei esta terra por propriedade aos teus descendentes. Agora, portanto, os 2 filhos que te nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse para junto de ti no Egito, serão meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. José tomou a ambos, a Efraim com sua mão direita, para que ficasse à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda, a fim de que permanecesse à direita de Israel, e os aproximou dele. Contudo, Israel estendeu a mão direita e a colocou sobre a cabeça de Efraim, que era o filho caçula, e a mão esquerda sobre a cabeça de Manassés, tendo de cruzar as mãos, mesmo considerando que o primogênito fosse Manassés. E abençoou José com as seguintes palavras: que o Deus a quem serviram meus pais, Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor em toda a minha peregrinação pela vida, até o dia de hoje, o anjo que me redimiu e salvou de todo o mal, agora abençoe estes meninos. Sejam eles chamados pelo meu nome e pelo nome dos meus pais, Abraão e Isaque. Que eles cresçam e se multipliquem sobre toda a face da terra. Quando, porém, José observou que seu pai impunha a mão direita na cabeça de Efraim, sentiu-se desagradado e rapidamente alcançou a mão de seu pai e tentou mudá-la da cabeça de Efraim para a de Manassés. E orientou: Não, meu pai, este aqui é o mais velho, portanto coloca a tua mão direita sobre a cabeça dele. Todavia seu pai recusou-se e convictamente lhe revelou: Eu bem sei, meu amado filho. Semelhantemente, ele se tornará um povo, também ele será grande. Entretanto, seu irmão mais novo será maior do que ele, e seus descendentes se tornarão uma plenitude de povos. Então, tudo isso que nós vemos através dessa palavra, dessa bênção, falando da multiplicação, ela culmina aqui com Jacó, nesse momento que ele abençoa a vida dos seus filhos. Essa bênção, essa palavra, essa profecia de Deus, ela vem passando de geração até geração. Até que Jacó, no momento que vai abençoar os filhos de José, Jacó ele cruza as mãos. Nesse momento que ele cruza as mãos, ele faz o sinal da cruz. Faz um X, ou seja, o sinal da cruz, apontando que essa palavra, que essa profecia se cumpriria na cruz. Também esse símbolo, essa imagem que Jacó fez ao cruzar as mãos, no alfabeto hebraico, ela é a letra Tav. A letra Tav corresponde no grego ao ômega. Jesus não é o alfa e o ômega, então na verdade essa letra, além de apontar para a cruz de Cristo, que é o símbolo da letra Tav, e que aponta para Jesus, que é o primeiro e o último, esse ato profético está apontando que essa palavra da multiplicação, de multidão de povos, se cumpriria na cruz, com o nosso Messias. Porque através da morte, muito mais da ressurreição de Cristo, a multiplicação, essa palavra, ela foi multiplicada e essa bênção de Deus foi para todos os povos. Ela se originou dentro de um povo e ela vem nessa linhagem até Cristo e de Cristo ela se espalha a todos nós. Na verdade, o que essa bênção está falando é que os filhos de Deus, eles vão ser fecundos, eles vão dominar e vão se multiplicar e eles vão sim fazer parte da família de Deus aqui na Terra. Então, na sua vida, é isso que você precisa analisar. Situações, palavras, características, comportamentos que se repetem. E se isso for algo positivo, isso vai falar do seu chamado, do dom de Deus para a sua vida. Também foi o dom, o chamado de Deus para a vida dos seus familiares. É possível que eles nunca tenham sabido disso, que eles não tenham tido essa percepção. O fato é que a bênção de Deus, ela passou por todas essas gerações. E o fato de que eles saibam ou não, não muda o fato de que eles tinham sim um chamado e um propósito de Deus. Então procure analisar essas características e esses sinais através dos seus familiares. Seja como for, para que você entenda qual é o seu dom, o seu chamado, o importante é que você siga os sinais.
sejam eles através de sonhos ou então da vida real. As repetições são a marca de Deus. Mas se você sonhou? Sonhou? E daí?